Boa tarde, torcida rubro-negra. Vamos aqui começar na nossa vinheta. Vamos falar um pouquinho sobre a saída de Mariano Sosso e a entrada rápida aí de Guto Ferreira. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo do Sport e mais notícias, né, também da seleção brasileira não, das Olimpíadas, tá certo? Brasil na Olimpíada de Paris, minha gente. Pois é, vamos soltar a vinheta. Vixe! Vamos lá, pessoal. Vamos aí destrinchar aí os acontecimentos da semana. Falar um pouquinho sobre a saída de Mariano Sosso, né? A gente falou aí um pouquinho sobre as contratações que estavam havendo, né? Que faziam sentido com o técnico, né? Que vinham aí peças do futebol argentino, essas coisas. Mas aí tivemos essa bomba. Mariano Sosso saiu. Infelizmente, pelo que a gente pôde entender, foi tanto a diretoria como Mariano Sosso também se desgostou com essa pressão, eu acredito. Eu vou embora! Eu recebi um sinal! Eu vou embora! E aí, rapidamente, a diretoria do Sport já chamou aí Guto Ferreira, né? Ele que já tem experiência na Série B, que já tem experiência com o Sport, inclusive. E aí, vamos ver como é que vai ser o cenário do futebol do Sport a partir de agora, né? O que a gente acha interessante, para vocês que acompanham junto com a gente a trajetória do Sport, é porque como foi a saída de Sosso. Sosso foi demitido num jogo que ele não comandou o Sport. Era César Lucena, o Sport empatou o jogo. Empatou no finalzinho. Entendeu? E por uma questão do destino, o cara foi lá e foi descontinuado. Isso daqui dá uma cadeia. Só que num jogo que ele não foi. Essa é a reverência, né? Ele não comandou o Sport, ele não influenciou no resultado do jogo. E eu acho que deixou muita gente com dúvida foi justamente pelo fato das contratações. Muitos jogadores que estão começando a vir agora, de Plácio, o pessoal aí, esse Leonardo, que entrou agora. Leonel, que entrou agora também, que já jogou 2 jogos, tinha muito a ver com o estilo de jogo de Mariano Sosso. E aí você percebe que houve uma quebra. Não fez sentido você tirar Mariano Sosso agora, entendeu? Acho que foi muito sentimento do torcedor do Sport. Por que o Valdemar? Porque assim, veja, contratações do Sport não é só, lógico que tem que ter o aval do treinador. É verdade. Mas uma coisa que eu digo a vocês é o seguinte, veja, contratar jogador brasileiro no mercado em que a gente se encontra está saindo muito mais caro. Primeiro que a valorização do real lá fora é maior do que as moedas dos nossos vizinhos, Argentina, Colômbia, Uruguai, tá? Tanto é que a gente está aí com a legião estrangeira no Sport. Se não me engano, a gente está com 7 ou 8 jogadores que são de nacionalidade estrangeira. É verdade. E aí a segunda coisa tem caras que estão lá fora que podem agregar no Sport e que não vão custar tão caro. Agora o que a gente tem que ficar atento é a integração desse grupo que está chegando agora com um grupo que já estava. Porque foi isso que gerou o problema no ano passado, né? Sem falar que o Sport se desdobrou para fazer uma contratação, né, estapafúrdia com o Diego Souza, que no final não deu em nada, entendeu? Só vendeu camisa. Então a gente precisa, entender uma coisa. A gente não pode ficar esperando como a gente esperou ano passado, né? Detectaram que a coisa não estava fluindo da maneira que deveria, certíssimo, tem que trocar. Se Guto Ferreira é o ideal, a gente só vai ver no decorrer do campeonato. Acho que para fechar, pelo menos na minha opinião, acredito que a saída de Mariano Sosso foi um pouco prematura. E a questão do Guto Ferreira, acho que foi uma resposta rápida. Não vou dizer que foi a melhor opção. Acho que acredito que poderia ter tido uma pesquisa melhor Como é que é? sobre treinadores. Mas vamos ver, né? Vamos ver como o nosso Vai se comportar, né? Guardiola vai atuar aí no Sport, né? Agora falando um pouquinho sobre o jogo de ontem. Sport contra Preta, assim, foi um jogo muito intenso. Acho que pelo fato de Guto Ferreira estar assistindo o jogo, né, também, os jogadores quiseram mostrar serviço, né? E quem mostrou ontem o serviço foi Fabrício Domingues, né? E a gente já pode até relacionar com essa questão de contratações, que ele foi um cara que foi uma aposta,
E agora ele tá começando a render nesses últimos jogos. Ele e Zé Roberto são os caras que estão aí salvando o esporte e estão fazendo que pontuem, né? Segunda pro Zé Roberto, deu bom. Dalbert pra trás, Lene de primeira, voltou, Domingues! Gol! Ele é vice-artilheiro do Brasileirão Série B, tá? E eu acho assim, ele já vinha, os últimos 3, 4 jogos ele vem fazendo gol, Boas atuações, né? Vem dando assistência. Zé Roberto também. Eu acho que o Sport, basta ele encaixar o grupo, né? Ó, esse é o meu grupo titular, esse é o meu grupo de reserva. Então, a diferença técnica do titular para o reserva tem que ser pouca, tá? Os coletivos, as estratégias de jogo tem que ser uma coisa bem mais estudada, esmiuçada, não só pela comissão técnica, mas como os jogadores. E a gente não pode colocar uma pessoa, fazer uma substituição de jogador no campo e o cara ficar perdido. Onde é que eu tô? Não ter efeito Entendeu? nenhum, né? Faz Então, sentido. é como o velho dito que a turma falava, o dedo do treinador. Como? Então tu tem que fazer várias experimentações, várias experiências com a equipe. Então tu tem que tentar tirar o máximo dela possível. Não dá pra gente estar mais empatando o jogo em casa. Não dá mais pra gente estar perdendo esses pontos fora de casa, como foi o jogo com a Chapecoense. Tá? O Sport ganhando o jogo, tá? e deixou empatar no finalzinho. E diga mais, o resultado foi bom, 3-1 contra a Ponte Preta, mas o nosso goleiro garantiu o resultado. Foi, salvou. Teve várias situações onde ele pegou em mano a mano com os caras e ele cresceu e se redimiu de várias outras situações que ocorreram supostamente por culpa dele, né? Tá? Kaique protege o lado esquerdo dele. 3 jogadores na barreira, você repara. Partiu Elvis. Kaique França. No mano a mano. Passou o Igor, levou pro pé direito. Kaique França. Assim, eu acho que o jogo de ontem, acho que mostra muito a cara como tá o Sport, né? E aí, acho que mostra bem o que Guto Ferreira precisa fazer. Aí vai ser a encargo dele, né? E assim, o Sport conseguiu ganhar, teve a vitória, mas a gente sabe que precisa melhorar. O time precisa ter entrosamento, por exemplo, pontos que precisam melhorar aí. A parte da defesa precisa melhorar, a gente precisa ter um meio bem integrado, que saiba fazer as jogadas. Lucas Lima, eu acredito que com o Guto Ferreira vai começar a voltar com a sua posição original e não ter aquelas invenções que Mariano Souza tinha, que às vezes dava certo, às vezes dava errado. Eu acho que com o Guto Ferreira a gente pode ter uma coisa mais sólida, mesmo que seja um feijãozinho com arroz, como a gente diz, né? Mas acredito que vai ser um pouquinho mais sólido, né? Vamos ver. Vai a gente assim, colocar o jogador na posição que ele é. Palácio é zagueiro, não é lateral. A gente contrata de Plácido e improvisa um zagueiro na lateral. Não pode. Não pode. Inclusive Rosales nem foi relacionado ontem, a gente precisando dele. A gente precisou dele ontem, ele nem estava relacionado. O que eu acho que vai acontecer aí é o seguinte. Guto, pela característica dele, mesmo sendo um cara que ele é retranqueiro, mas cada um tem que estar na sua posição. E assim, vai sobressair também a personalidade de cada jogador, tá? Gente, lembrando que a gente teve hoje nas Olimpíadas, né, de Paris 2024, as 3 primeiras medalhas do Brasil, uma prata e 2 bronzes, tá? Vamos continuar torcendo, tá aqui a bandeira do Brasil. Léo tá aqui segurando as pontas para que a gente possa chegar lá e ter um bom desempenho, né? Nas Olimpíadas 2024. Nosso país que é uma força dentro dos esportes, né, olímpicos. E aí vamos estar torcendo aí, força e energia aí para as equipes brasileiras. E aí a gente fecha esse vídeo agora, gente. Não se esqueçam de dar o like, comentar o nosso canal aí, dê a sua opinião do que está acontecendo no esporte, até sobre todos os times também, como Santa Cruz e Náutico. E é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!